Boa tarde, colegas internautas do Facebook. Continuando nossa exposição carnavalesca, essa terça-feira de carnaval, vamos fazer um certo retrospecto que nós estamos fazendo academicamente, vamos dizer assim, né, oficialmente, em uma próxima obra nossa sobre o que nós já publicamos. A próxima obra nossa vai ser a terceira grande obra. Já salientamos aqui uma vez. Desse modo, forma-se uma tríade. E uma tríade, quem viu os outros vídeos nossos, sabe que uma tríade, ela remete a uma certa conclusão e um certo fechamento de um ciclo. As trilogias. Quem viu nossos vídeos no YouTube, no Facebook, tem um pouco agora no Twitter, que nós começamos a publicamos alguma coisa no Twitter também. Aí vemos lá. Nossa primeira obra foi a Anunciação do Wallace Sismo, sendo abordando as obras de Hegel e de Teilhard-Chardin. Nós vamos fazer agora, nós já tínhamos visto a introdução, vamos ver algumas coisas, né, do chamado miolo, né, da obra, né, alguns aspectos que nós achamos interessantes de se abordar. Referências, vamos ver, localizar. Vamos localizar aqui algumas páginas. Essa aqui é a obra, ela não foi publicada desse jeito, ela foi publicada de modo a gráfica, a capa dela, né, a gráfica deu um formato diferente, mas ela saiu daqui dessa forma. Bom, estamos tendo a dificuldade, vamos que direto no localizar, que seria mais rápido, né? Algumas partes, ler algumas partes para se sentir o que essa obra significava, né? Abordando, nós já vemos alguma coisa da fenomenologia, né? Expomos isso nos nossos vídeos e agora vamos ler algumas coisas, né? E que nos são interessantes para se ter uma visão das nossas análises mais factuais de Kant, né? De Hegel. Kant vai ser outra. Vamos ver chegar aqui na percepção, na certeza sensível e a percepção. Nós vemos um novo relendo, né,
essa questão da percepção, vimos novos contornos para algumas coisas que nós pensávamos. Aí a percepção. O uno é o momento da negação tal como ele mesmo. De uma maneira simples, se relaciona consigo e exclui o outro. E mediante isso, a coisidade é determinada como coisa. Na propriedade, a negação está como determinidade, que é imediatamente um só com a imediatez do ser, o qual, por essa unidade com a negação, é a universalidade. Aqui já entrando direto no que seria a dialética, né? O princípio básico seria essa negação, né? A negação, porém, é como um quando se liberta dessa unidade. E quer dizer, isso é para que o uno seja reconhecido dentro de uma realidade maior, né? A unidade das coisas, ela tem de negar outras. Né? E isso é lógico. Se você olhar tudo e falar tudo é pedra, isso aí não está um uno, né? Agora, quando você fala aqui tem pedra, aqui tem homem, aqui tem animal, aqui tem o vento, um ventilador, né? A câmara, o PC, cada individualidade nega o outro. Esse uno aqui, ele já está chegando à percepção, vai procurar e individuar esse uno em relação ao outro, negar o outro. Isso aqui é um vídeo de PC, uma tela de computador. Não é uma pedra. Então, aqui se começa a percepção. A negação, porém, é como um uno quando se liberta dessa unidade com o seu contrário e é em si para si mesma. Nesses momentos, conjuntamente, a coisa está completa como verdadeiro da percepção, quando se precisa desenvolver aqui. A coisa é a universalidade passiva e indiferente, o também das muitas propriedades. A negação, igualmente como simples ou único, um excluir de propriedades opostas, as muitas propriedades mesmas. O relacionamento dos dois primeiros momentos, a negação tal como se relaciona um elemento indiferente, e ali se expande como uma multidão de diferenças. É o ponto da singularidade irradiando na multiplicidade no meio da subsistência. O que é interessante aqui é que ele vai mais e mais fazer um jogo dialético circular, que ele sempre faz, né? Que esse uno vai voltar de novo vamos dizer, a se pulverizar, né? E de novo procurar essa unidade. O que há de verdade não é no absoluto do momento do enquanto, igual ele fala. Né? Ele vai ver lá na frente que os universais são construídos não nesse momento, mas no processo de constituição, de busca desse uno das coisas. Então aqui, quando se tem essa percepção, é que você começa a adquirir o conhecimento. E ultrapassa a certeza sensível que isso é pedra, isso é coisa. Quando se fala isso é pedra, não é um PC, por quê? Aí você vai ver as propriedades. A pedra é algo natural, uma propriedade dela, uma característica. Né?
nós falávamos, os pontos centrais a serem desenvolvidos aqui são a unidade, a negação e a alteridade. Esse processo de lógica dialética ela já tinha uma certa base na lógica formal clássica, mas na lógica formal clássica você exclui em um princípio do terceiro excluído. Você exclui totalmente a alteridade. Você vai ver a universalidade, a negação dessa autoridade, e essa negação ela é excluída. A alteridade é um terceiro excluído. Mas no Hegel, essa alteridade ela vai continuar sempre ali presente, e no círculo dialético ela vai voltar. Isso será importante para que vejamos uma coisa. Uma coisa que nós vamos criticar é que o Hegel se fixou muito nessa questão da negação, e não da constituição da coisa com a negação. Então, e gerou um certo pensamento de uma criticidade neurótica no sentido de negar tudo, né? Os dialéticos muitas vezes se tornam, vamos dizer, antipáticos nesse ponto, porque como se valorizou mais a negação, não a unidade e a alteridade, é que gerou essa antipatia e muitas vezes gerou pensamentos distorcidos que culminaram na visão a luta de classes, a negação de uma classe com a outra como fundamental para o processo histórico, que hoje em dia, na prática, não existe mais. O que queremos chamar a atenção é para o fato de que a negatividade é vista como característica fundamental da unidade, e durante o seu desenvolvimento a dialética se firma como uma indiferença em relação às muitas propriedades encontradas. Tal é fundamental para a objetivação da experiência científica, pois o conceito que se encontra a lei não pode se fundar na afirmação de cada propriedade sem uma perspectiva de individualização da coisa, sendo a percepção o reconhecimento de parâmetros que futuramente serão chamados de condições ideais e objetivas para a análise de um fenômeno físico ou natural, mas naturo empírico científico. O natura aqui é mais para fazer uma certa rima com empírico. O que desabona tal perspectiva é o fato de que, em relação a fenômenos psíquicos humanos ou os da natureza ambiental, como os verificados na atualidade, certos aspectos que poderiam ser considerados como propriedades acessórias da coisa, tem que se ter um maior cuidado para a sua análise. A simples negação poderá ter consequências nefastas. Isso vemos nas aberrações marginal, nazifascistas, imperialistas, stalinistas, ou no descontrole do domínio da natureza, geradora de desequilíbrios. Isso por conta de que o nazifascismo nós já explicamos, a questão da luta de classe e de sempre eles negarem uma situação. O nazismo negava os judeus, né? Os fascistas negavam a desordem das classes baixas, né? E por aí vai. E procuraria um unificador forte em total oponência a tudo que ele considera alteridade e negação da constituição das coisas. E muitas vezes se torna uma questão neurótica. Na questão ambiental é negar
muitas vezes a existência de processos próprios dentro da natureza que precisam ser respeitados e não apenas negados em vista do desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico. E isso vai cobrar uma certa coisa, porque muitas dessas propriedades que não têm interesse direta contidas nos meios naturais, uma propriedade, vamos dizer, uma espécie mínima em extinção, que nega ou atrapalha, negar no sentido de atrapalhar, né, gera o problema, atrapalha mesmo, dificulta o desenvolvimento socioeconômico, e eles são fundamentais. Hegel não falava isso diretamente, ele falava dessa unidade, né? Ele sempre fala do processo. Aí, aqui que nós vemos, Hegel aqui vai falar que ele não fala isso. Aqui ele fala: a universalidade sensível ou a unidade imediata do ser e do negativo só é propriedade enquanto uno e a universalidade pura se desenvolverem nela, se diferenciarem entre si, e ela os engloba juntamente com um com o outro. Esse teria que ver, mas depois do sentido vai ver isso, que se engloba, porque vai voltar para fechar o círculo dialético. Faz uma síntese, vamos dizer assim, né? Mas essa síntese remete também a contradições, existe um outro. E muitas, ele vai falar isso na frente, muitas coisas que estavam esquecidas, elas retornam em um outro nível, né? E muitas vezes um nível trágico, igual eu falo, era uma coisa necessária. O desenvolvimento tecnológico nega que seja necessária. Essa necessidade se voltou agora, parafraseando assim, bobamente com Marx, né, como uma tragédia que as catástrofes ambientais, para ela chamar a atenção que ela é necessária. Então, esse outro, ele tem de ser englobado no processo. E esse outro também, muitas vezes, é outra pessoa, é outra visão, uma outra forma de relacionamento interpessoal, uma outra forma de cultura que tem de ser valorizada. Mas quando se fechou muito, muitas vezes muito por culpa de Hegel mesmo, né? Dentro dessa questão da negação, essa questão podem se tornar pode se tornar complexa, né? E não pode ser uma negação geral. Nós aqui, já naquela época, isso aqui foi em 1999, mais ou menos. Nós já falávamos da vacina. Quem quiser ver aqui depois no livro, e quem quiser comprar aqui, no livro aqui a percepção, cinquenta e sete,
já constava. Esse livro, nós já falamos que ele foi escrito começou a ser escrito em 1999. E já foi é o início do livro. É 31 de dezembro de 1999. Por volta de... Depois teve a virada de 2000 até 2006, mais ou menos. Mas aqui, como dá para ver, ele já na página 57, ele ainda está mais ou menos no início da nossa escrita. Nós escrevemos a ordem falando de Hegel de Teilhard Chardin. O livro tem mais de 200 páginas, 209 páginas. Nós ainda vamos querer lançar outro, mas fizemos algumas atualizações. E vamos ver... 209 páginas. E aqui nesse livro já colocamos essa questão da vacina. Aqui no livro. Aqui também, quem quiser acompanhar, há que indicar ainda a pesquisa sobre a influência do descobrimento da vacina para fundamentar arqueologicamente a negação hegeliana. O certo é que a varíola era mortal ao tempo do filósofo, sendo que o mesmo conviveu com doenças desde a eternidade. Inclusive sua mãe, vitimado sua mãe. O que não podemos indicar nenhuma passagem explícita da obra do filósofo. Que nós estamos falando da vacina porque, dentro da lógica antiga, não era impossível você, da doença, retirar a cura. Nós já vimos isso aqui. A gente vai ver isso mais na frente. Depois, isso foi bem antes, porque nós falamos disso realmente, porque naquela época existia uma perspectiva de várias endemias. Não se falava muito em pandemia, mas em endemias, como nós já vimos aqui, tinha o ebola, tinha a AIDS, Nós já vimos aqui na introdução, fala o avanço das doenças como o câncer, AIDS, o surgimento de outras, como a causada pelos vírus ebola. E já tinha uma pandemia que foi a AIDS. Então, nós aqui fizemos isso para explicar essa questão de Hegel, que muito por culpa dele, ele vai insistir muito nessa questão, mas da linguagem dele é que ficou muito forte ele ressaltar essa negatividade. Boa tarde.